E aí, pessoal, conseguiram aí fazer os exercícios 3 e 4? Agora a coisa ficou mais sofisticada, né? Essa é a ideia. A gente vai evoluindo, né? Vai fazendo exercícios aí mais sofisticados cada vez, né? Bom, então para começar, exercício 3, SPM novembro de 2016, tá? Então, na progressão geométrica, deixa eu pôr aqui no apontador, beleza? 8, ou seja, é uma PG de razão 2, né? Cada termo é o dobro do anterior, duas vezes o anterior, né? Sendo a n o enésimo termo, então como é que a gente escreve, né? N, tracinho, enésimo termo, e Sn, a soma dos n primeiros termos, podemos concluir que o Sn é isso, ou isso, ou isso, enfim, aí tem as alternativas. Então vamos lá, primeiro vamos aplicar a fórmula, né? Escrevemos aqui a soma dos n primeiros termos é a1 vezes 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q, né? Fórmula aí que, né, tem que memorizar, não tem jeito. Atribuindo os valores aí, o a1 vale 1, a razão é 2, né? Ou seja, o Sn acaba dando 1 menos 2 elevado a n sobre menos 1. Dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Vocês concordam? Né? 10 dividido por menos 1 é menos 10. E 10 vezes menos 1 é menos 10. Né? Então é multiplicar por menos 1. E multiplicar uma subtração por menos 1 é, mais uma vez, trocar a ordem. Né? Então, 10 vezes menos 1 é menos 10. E 10 é, por exemplo, 11 menos 1. Multiplicou por menos 1, 1 menos 11. Né? Foi rápido. Anota aí, então tenta fazer no papel aí, tá? Mas continuando aqui, né? Então, multiplicar por menos 1 uma subtração é inverter a ordem. Então, Sn é 2 elevado a n menos 1, que não é nenhuma das alternativas aí, né? A gente tem que agora estabelecer uma relação entre essa expressão, né, com o termo an, ou o termo a n mais 1. Né? Vocês viram? Todas as alternativas estão em função desse valor an, ou an mais 1. Temos que usar, então, a fórmula do termo geral. Né? Então, note que, né, usando a fórmula do termo geral, o an é o a1 vezes q elevado a n menos 1. Fórmula aqui. Né? Bom, e aí quem que é o an então? É o a1, que é 1 vezes a razão q, que é 2 elevado a n menos 1. Ou seja, o an é 2 elevado a n menos 1. Que assim, eu usei a fórmula do termo geral para reforçar, para lembrar, mas quem já tinha percebido, essa sequência é a sequência das potências de 2. Né? O primeiro termo é 2 elevado a 0, o segundo é 2 elevado a 1, o terceiro é 2 elevado a 2, que dá 4, o quarto é 2 elevado a 3, o quinto, olha só, é 2 elevado a quarta. Então, o expoente aqui, né, de cada uma dessas potências de 2 é a posição menos 1. Né? Ó. Então, o primeiro é 2 elevado a 0, 1 menos 1. Né? E assim por diante. Então, o an é 2 elevado a n menos 1. O a1 é 2 elevado a 0. O a3 é 2 elevado a 2. Né? Bom, então você já poderia ter percebido esse padrão, só que na expressão aqui tem o 2 elevado a n, não 2 elevado a n menos 1. Aí temos duas opções para estabelecer relações. Uma opção é usar a propriedade de potência aqui, 2 elevado a n menos 1 é 2 elevado a n sobre 2 elevado a 1, e aí substitui aqui e tal, isola. Não sei se alguém fez desse jeito, bacana, né? Boa resolução, tá? Mas eu vou utilizar outra estratégia bacana aqui também, né? Então esse é o termo geral. E eu posso aplicar isso para qualquer que seja o n. Então nessa sequência, se eu quero descobrir o A10 é 2 elevado a 10 menos 1. O A1000 é 2 elevado a 1000 menos 1. Né? Inclusive eu posso pôr variáveis. O AX, né, é 2 elevado a x menos 1. É uma função, né, da variável n aí. Né? Isso quer dizer que o AN mais 1
Eu posso substituir o n por n mais 1, é 2 elevado a n mais 1 menos 1. Então, fazendo-se essa substituição, olha só, o a n mais 1 é 2 elevado a n mais 1 menos 1 da n. Dá para imaginar aí essa situação? Opa, aí. Oh, droga, deixa eu voltar aqui. Eu sempre faço isso. Tá aqui, né? Mas enfim, dá para imaginar essa situação aí, ó, né? Então, quando eu substituo esse n aqui por n mais 1, esse n mais 1 menos 1, né? Menos esse 1, vai acabar cancelando aí o 1, né? Então, olha só, cancela esse mais 1 com esse menos 1, vai sobrar só o 2 elevado a n, que nem está aqui, ó. Beleza? Então, a n mais 1 é 2 elevado a n. Ou o contrário, 2 elevado a n é o a n mais 1. Então, substituindo ali, a expressão vai ficar que esse n é o a n mais 1 menos 1, que é a expressão da alternativa D. Estranho, né? Não é fácil chegar nessa conclusão aí. Né? Enfim, a resolução é rápida, mas tem que ter essa sacada aí. Só que, puxa vida, o Yudi não consegui enxergar. Outra gente fala, na hora da prova, não sei se eu ia pensar nisso aí, não, né? Pô. E aí? E aí, sendo um teste, agora estratégia aí de questões tipo teste, dá pra fazer uma trapaça aí, né? É aquele lance de, sendo um teste, eu sei que essa é uma das alternativas. Eu poderia testar. Que é aquele lance. Se eu pergunto aqui no final, será? Né? Eu posso ir substituindo. Então, olha só, vamos pegar essa expressão e substituir o n por 1. Para n igual a 1, deixa eu mudar aqui para o apontador. Para n igual a 1, substituindo S1, vai dar o A2, né? 1 mais 1 dá 2, menos 1. Como o A2 é 2, então vai dar 2 menos 1, que é 1. Então, a soma dos 1 primeiros termos vale 1. A soma dos 1 primeiros termos é o próprio 1, que vale 1. Bateu. A soma dos 2 primeiros termos, para n igual a 2, substituindo-se o n por 2 aqui, ó, vai dar A2 mais 1, que é o A3. A3 menos 1, olha o A3, é 4. Aí 4 menos 1 dá 3. Então, a soma dos 2 primeiros termos é 3. Pode ver aqui, ó, a soma desses 2 primeiros vai dar certinho 3. E aí você poderia ir testando aqui, né? Se você não tivesse chegado aqui, deixa eu substituir o n por 2, aí verifique em qual é verdade a sentença, né? Mas fazendo mais um teste, olha só, vamos fazer para n igual a 4. Lembrando que para fazer uma verificação, é bom atribuir mais valores, e não só valores pequenos. Às vezes é válido no começo, mas não é válido sempre, tá? Então, para n igual a 4, S4 vai ser, substituiu, aqui o n por 4, ó, a 4 mais 1 é o A5 menos 1. Quem que é o A5? Esse é o primeiro, A1, A2, A3, A4. O A5 é o próximo do 8. Vai dar 8 vezes 2, 16. Então, a soma dos 4 primeiros termos é 16 menos 1, 15. Pode ver, vamos somar esses 4 carinhas. Ó, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. Mais 8, 15 certinho. Ó, bateu, né? Então, parece que essa expressão é válida, mas é assim, né? Essa é a resolução completa. É assim que a gente deduz que de fato é válido. Beleza? Bacana, né? Essa é uma questão. Acho que tá bacana essa aula. As questões estão em ordem crescente de dificuldade aí. Bom, e a questão 4 já é uma questão da ESPM junho de 2017 que, né, mistura aí com teoria de funções. Então vamos lá. Ó. A figura abaixo representa a parte do gráfico da função f de x é 16 sobre 2 elevado a x, fora de escala. Então esse é o gráfico da função, essa exponencial decrescente, tá? Decrescente porque está dividindo, né, por 2 elevado a x, está diminuindo aí cada valor.
Então, a soma das áreas dos infinitos retângulos assinalados é igual a... Então, a gente tem esse primeiro retângulo aqui, ó, né? Depois esse segundo, esse terceiro. Notem que os infinitos retângulos todos têm a mesma base 1, né? Ó, aqui mede 1, aqui mede 1, aqui mede 1, aqui mede 1. O que vai mudando é a altura, né? A primeira altura, inclusive, olha só, é o valor do y desse pontinho. Ou seja, é o valor do y quando x é 1. O valor do y quando x é 1 era o f de 1. Então, a altura do primeiro retângulo é o f de 1. A altura do segundo retângulo, ó, usando a mesma lógica, vai ser o f de 2. Né? Que eu nem escrevi aqui. Vamos escrever aqui, vai? Então, ó, se eu acho a altura aqui, o que a gente obtém aqui é o f de 2. Opa, saiu meio compridinho ali, meu parênteses está aí, né? E assim por diante. Então, o que a gente quer calcular? A soma das áreas, a soma dos infinitos vai ser a base do primeiro retângulo vezes a altura, que é o f de 1. Mais a área do segundo, que é base vezes altura. A base de novo é 1, a altura é o f de 2. A área do terceiro, né, é base vezes altura, então 1 vezes f de 3. E assim sucessivamente. Bom, e nessa expressão aí, né, esse 1 que multiplica a gente pode ignorar, porque 1 vezes f de 1 é f de 1. 1 vezes f de 2 é o f de 2, e assim por diante. Então, calculando, quem que é o f de 1? É 16 sobre 2 elevado a 1. Quem que é o f de 2? É 16 sobre 2 elevado a 2. F de 3, 16 sobre 2 elevado a 3. Então, essa é a soma pedida. Note que essa sequência de valores, simplificando, é a sequência 16 por 2 dá 8, 16 por 4 dá 4, 16 por 8 dá 2, 16 por 16 dá 1. O próximo, portanto, seguindo o padrão, ó, é uma PG, essa sequência de parcelas, de razão meio. Cada valor aqui dessa sequência é o valor anterior multiplicado por meio, ou dividido por 2. Porque quando a gente está aumentando esse expoente aqui, ó, né, a gente está aumentando um 2, digamos assim, aqui na parte de baixo. Aumentar um 2 na parte de baixo é dividir por 2. Né? Então, a sequência é uma PG de razão meio. Ó, tá aí, A1 vale 8, razão meio. E o que a gente quer calcular, portanto, é a soma dos infinitos termos dessa PG. Usando a formulinha, a soma dos infinitos termos era A1 sobre 1 menos Q. E aí, portanto, é o A1, que é 8, sobre 1 menos a razão, que é meio. E aí, 1 menos meio, efetuando essa conta, dá meio. Né? R$1 menos meio real dá meio real. E 8 dividir por meio é multiplicar por 2. Opa, estava muito baixinho aqui. Pronto, multiplicar por 2. Beleza? E aí, 8 vezes 2 dá 16, alternativa A. Bacana? Né? Legal. Então, se a gente calcula a soma dos infinitos retângulos, vai dar 16. E a ideia é que ela, né, da soma infinita, a altura é cada vez tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha, que lá no retângulo infinito essa altura é zero. Então, se você vai somar zero, você consegue terminar a soma. Essa é a ideia, assim, intuitivamente, né, de somar infinitos termos. Se você está somando até infinito, você pode falar, Wilde, mas pô, se até infinito nunca acaba. Acaba porque no termo infinito ele vai valer zero e somar zero quer dizer que acabou. Né? Essa é mais ou menos a lógica. Estranho, né? Estranho, mas é isso aí. Beleza? E dá para demonstrar aí matematicamente. Bom, então tá aí, é assim que a gente usa a soma dos infinitos termos. Temos os exercícios 5 e 6, esses mais sofisticados. Cuidado aí no exercício 5 aí, que tem um detalhezinho ali, tá? Lê com bastante atenção, não vou falar nada aí para não dar spoilers. E no exercício 6, esse é o mais difícil, tem que lembrar de um monte de propriedades aí de potenciação, radiciação, e vou resolver de 2 jeitos, tá? Deixa eu até contar uma historinha rapidinho, né, para finalizar aqui essa parte.
quando caiu na VUNESP, questão 6, a questão da VUNESP, 2015, eu acho, 2014, 2015, eu tinha proposto como extra nas turmas aí, né, como extra, enfim, de PG, né, e de equações também. E muitos alunos se lembraram do exercício S e falaram, puxa vida, que legal, né? E consegui. Tem alguns que se lembraram e não conseguiram porque é difícil, né? E ainda mais memorizar todas as questões é impossível. Mas por isso mesmo a gente propõe esses exercícios extras aí na medida do possível. E por isso que dessa vez não estou propondo extra, porque já está no próprio exercício de aula aí. Beleza? Então, tempinho aí para vocês, tomar uma aguinha. E aí tenta fazer esses 2 exercícios. Na volta aí, né? Assista aí a resolução. Vou dar mais algumas orientações aí para vocês, né? Reforçando que sempre é bom assistir os vídeos, mesmo que você tenha certeza que você já acertou aí o exercício. Beleza? Eu tenho visto que as visualizações dos vídeos a cada parte vai diminuindo. Não sei se é porque vocês acham que vocês acertaram. Recomendo assistir tudo sempre. Beleza? Então, até daqui a pouco.